Pedindo para ele a soltar, ele manda ela ficar quieta senão haverá consequências. Chamando Eunice, ele a manda bater nela, segurando firmemente para que Sofia não a chute. Sofia diz que ela estaria ferrada caso fizesse algo com ela. Eunice fica com receio que ela revide, mas o seu namorado diz que ela está segurando de uma maneira que ela não resistiria. Eunice então começa a espancar Sofia, enquanto Ana se perguntava o que devia fazer tremendo diante daquela situação. Seu namorado manda para ela parar de bater no rosto dela, ele estaria com problemas caso ficasse alguma marca em seu corpo, ele manda Eunice bater no estômago. Acertando um soco em cheio, Sophie quase desmaia, ele a larga. Com todo aquele movimento alguém poderia acabar vendo o que eles estavam fazendo, eles vão embora enquanto Sofia estava extremamente irritada. Ana ajudava Sofia a se levantar e pergunta o que elas deviam fazer, elas vão até o grupo do Gun. David pergunta o que aconteceu com ela, Sofia estava extremamente irritada, elas explicam a situação que havia ocorrido, David ficou extremamente irritado e fala que eles ainda devem estar por perto, ele deveria ir pegá-los. O de rabo de cavalo diz que há muitos bares na região seria difícil encontrá-los, David se irrita e pergunta se eles deveriam ficar parados mesmo Sophie tendo levado uma surra. Enquanto eles discutiam Sofia pergunta se ela não significava nada para Gun, ficando em silêncio por um tempo, ele decidia ajudá-la. Gun chama Sofia para acompanhá-lo, Sofia diz que haviam 2 caras com ela, David pediu para ir junto. Partindo, os 3 iam de bar em busca de Eunice, eles finalmente a encontraram, vendo que eles se divertiam falando sobre o que fizeram com Sofia, deixou David cada vez mais irritado que partia para confrontá-los. Gun segura David, enquanto Sofia vai até Eunice, sorrindo a chama de filha da você sabe o que, Eunice notava quem estava ao lado dela, ficando assustada. Gun manda eles irem para fora pois todos ali estavam ferrados. Indo para o lado de fora, o namorado dela diz que ouviu falar bastante dele, se apresentando para Gun. Gun não se importava, levando a sua mão até a orelha, ele rapidamente desfere um soco nele, logo em seguida outro. Jogando no chão ele continua a espancá-lo, o amigo dele pede para Gun parar, mas David o segura e espanca o rapaz. Sofia ia em direção a Eunice que pedia para ela se acalmar, Sophie dá uma surra nela, Eunice começa a pedir desculpa para ela e pedir para ela parar. Sofia diz para nunca se mete com ela novamente ou destruiria o seu rosto, David a chama para ir embora, ela larga e eles partem dali. Gun mandava David de volta, falando que teria uma conversa particular com Sofia. David disse eles não podem conversar todos juntos, mas Gun recursa, falando que o veria mais tarde. David fica triste e irritado com aquilo. A cena muda para um hotel, onde estava Gun e Sofia junto a um casal que entrava no elevador, enquanto o elevado subia, Gun olha para Sofia e a toca por trás sem que o casal percebesse. Ele aumenta a intensidade até que ela faz um som estranho, fazendo o casal perceber, o rapaz olhar para trás, Gun pergunta o que ele estava olhando. Gun não se importava com as pessoas que estavam lá dentro e continua. O casal sai do elevador, enquanto Gun e Sofia se beijam, entrando no quarto do hotel, eles iniciam a brincadeira. Gun fala que já faz um tempo que eles não brincam daquela forma, Sofia diz que parar ele não fazer aquilo do nada, Gun diz que não via problema nisso, mas seria delicado com ela. Gun pergunta como está, ela não saiu com ninguém durante o tempo que não o via, Sofia diz que não era como ele. Uma garota tão meiga, ela fica envergonhada mandando parar, Gun aumenta a velocidade, ele pergunta para ela se ela queria um pouco de café, ela diz que não, ele insistiu, ela aceita. A cena muda para Mia que voltava para casa, ao entrar, ela vê seu pai espancando seu tio com uma panela e grita com ele, seu pai olha para ela. Mia assustada pergunta o que ele estava fazendo, seu pai diz que ele derrubou o seu miojo, ele só queria comer após um longo dia de trabalho. Ele veio até mim querendo um pouco e derramou tudo e agora ele tem que limpar isso, limpar algo que ele nem mesmo pode comer. Mia o segura, pedindo para ele parar de bater em seu tio. Seu pai fala que ele deveria ser tratado como um animal, uma boa surra para discipliná-lo, chorando ela o manda parar. Ele parar, a família da Mia vai dormir, ela não consegue se levanta coloca sua roupa e decidir sair, sua tia diz para Mia ir embora dessa casa, nada de bom aconteceria caso ela ficasse naquele lugar. A cena muda para o prota que assistiu o Barcelona perde para o Girona, Mia liga para ele, a cena muda novamente para o hotel onde Gun e Sofia estavam, Gun pergunta se ela não tomaria banho.
Sofia pergunta o que ela era parar ele. Gun não entende a sua pergunta. Ela diz que acha que ele pode pisar nela só porque ela é meiga com ele. Ele pediu desculpa, falando que os outros estão esperando por eles. Sofia diz que ele não era assim, ele estava satisfeito apenas com isso. A cena muda para o bar. Vemos Linda e Ana conversando entre si. Linda pergunta ao rabo de cavalo quando Gun chegaria. Ele fala que logo ele chegaria. Linda pergunta se ele malhava tocando o seu braço. Ele fica irritado e pede para ela parar. David estava triste. A cena volta para o hotel. Gun decide fica um pouco mais lá. A cena troca para Mia que se encontrava com o Prota na calada da noite. O Prota pergunta o que aconteceu. Ela diz que não conseguia dormir e não queria ficar sozinha. Ele era o único que ela poderia chamar. Ela fala que gosta de ficar acordada durante a noite e pergunta se ele gosta também. Ele diz que precisa ficar acordado se ele quiser assistir futebol. Mia diz que ao estar em um lugar escuro e silencioso como aquele, ela sentia como se estivesse sozinha na lua. Ela queria viver em um lugar como esse, tendo um sonho de ir para a lua. Ela sempre fica feliz quando tem esse sonho. Ela pergunta se ele tem algum sonho como esse. Ele diz que depois contaria para ela. Mia diz para ele prometer para ela. Ele promete. A cena volta para o Gun trabalhando duro. Ele pergunta a Sofia se está gostando mais daquilo. Ela diz que não sabe. Gun dá um pouco de café para ela. Sofia aceita e bebe todo. Gun fica contente e diz que ela deixava tudo mais divertido. A cena volta para Mia que perguntava para o Prota se ele também morava com seu pai e se eles tinham um bom relacionamento. Ele diz que não eram sentimentais e que não se metiam na vida um do outro. Para o seu pai provavelmente ele era uma decepção. Desde que ele era pequeno seu foco era em ler e escrever, mas seu pai não entendia. Mia pergunta se ele não era chefe de um grande conglomerado. O Prota diz que sim, talvez essa única coisa que ele tem orgulho. Mia diz que ainda assim o pai do Prota era incrível e que seu pai também costumava ser uma pessoa importante, sendo formando em uma universidade de direito e estudou para o seu exame de ordem por muito tempo, mas ele nunca passou no exame. A vida dele desmoronou depois disso. O pai dela se tornou fraco. Mia não gostava de pessoas fracas pois sempre procuravam alguém mais fracos do que eles para intimidar. A cena muda para Gun que chegava no bar ao lado de Sofia. Gun pede desculpa pelo atraso e fala que está na hora de falar sobre os negócios. Gun pergunta para Ana se ela conseguiu mais clientes. Ela responde que sim. Então Gun pede para ela começa a roubar os clientes. Ana estava com medo pois seu chefe era ameaçador e se algo acontecesse com ela. Gun pede para Sophie lida com Ana, enquanto Gun fala que era hora de fazer dinheiro.